Vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versos 16 a 21. Vamos ouvir a palavra de Deus. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne: os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Este texto tem uma expressão muito rica, e a expressão é esta: a mesa do Senhor. A expressão mesa do Senhor é usada neste texto em contraste com a mesa dos demônios. Mas eu não quero nada com a mesa dos demônios. O que me interessa é a mesa do Senhor. A expressão mesa do Senhor é uma expressão muito rica em significado. Literalmente, a mesa é um móvel no qual o alimento é colocado e ao redor do qual se desfruta comunhão. Grande parte dos ensinamentos de Jesus se passou ao redor de uma mesa. Dizem que o rei Arthur reunia seus cavaleiros em torno de uma mesa redonda que marcava a igualdade na busca espiritual. Uma mesa, nas Escrituras, simboliza comunhão e também tudo aquilo que Deus fez para nós na cruz, como também na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. A mesa do Senhor expressa também uma identificação nossa com o Senhor. A morte e a ressurreição de Cristo são experiências compartilhadas conosco. Cristo, ao morrer por nós, também nos fez morrer com Ele por meio do seu corpo crucificado. Vós já estáis mortos pelo corpo de Cristo, diz a palavra de Deus em Romanos 7, verso 4. Quando Cristo ressuscitou, nós também fomos ressuscitados com Ele, porque a palavra diz em Efésios 2:6 que Deus nos ressuscitou
com Cristo. E a partir da nossa ressurreição com Cristo, Ele está em nós, vivendo a sua vida justa e santa. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A palavra diz que Cristo nos atraiu a si, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. João 12, verso 32. Na atração, ganhamos a nossa união com Cristo. Na nossa morte com Cristo, ganhamos a nossa libertação do pecado. Fomos libertos verdadeiramente, porque o Filho de Deus, de fato, nos libertou do pecado por meio da nossa morte com Ele. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 5, verso 14. Mas não basta saber que morremos em Cristo para o pecado. É preciso considerar, isto é, tomar posse desse fato como ato de fé na palavra de Deus. Assim desta mesma maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos 6, verso 11. Se a nossa morte em Cristo para o pecado não for considerada e crida, posso afirmar com toda certeza que não veremos o reino de Deus. Nós não temos que morrer, nós já morremos com Cristo na cruz. O que temos que fazer é considerar pela fé a nossa morte com Cristo. E quando consideramos pela fé a nossa morte em Cristo, com Ele também experimentamos a vida da ressurreição. Deus deu-nos vida com Cristo, nos ressuscitou juntamente com Cristo, e com Cristo nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É o que diz a palavra de Deus em Efésios 2, versos 5 e 6. Cristo está vivendo no interior daquele que crê a sua crucificação com Ele. E agora podemos ter comunhão com o Filho de Deus. Deus é fiel, por meio do qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 1, verso 9. A mesa do Senhor é tudo isto e muito mais. A mesa do Senhor simboliza o terreno espiritual sobre o qual se expressa comunhão e o crescimento na revelação de Cristo em nós. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios.
Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 10, verso 21. A expressão mesa do Senhor é usada neste texto em contraste com a mesa dos demônios. A mesa do Senhor expressa a separação daqueles que dela participam. Separação de tudo o que é apresentado na mesa dos demônios. A palavra de Deus diz de maneira cristalina: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O ser humano ou participa da mesa do Senhor ou da outra mesa, a dos demônios. A possibilidade do meio termo, ou participar das duas mesas, não é admitida pelo Senhor em sua palavra. Ou é o Senhor Jesus Cristo, ou é o diabo. Ninguém fica neutro. Ou está participando da mesa do Senhor, ou da mesa do demônio. Quais são os pratos servidos na mesa do Senhor? O pecado você pode descartar logo de cara. Esse prato não é servido na mesa do Senhor. A mesa do Senhor é justa, santa, pura e tem comunhão profunda com o Senhor. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que participamos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 10, versos 16 e 17. O apóstolo Paulo fala de dois elementos que são servidos na mesa do Senhor: o cálice da bênção e o pão partido. Tanto o cálice da bênção como também o pão partido tem um significado profundo que envolve toda a nossa vida cristã o tempo todo. O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Pão partido é a comunhão do corpo de Cristo crucificado por nós. Mas essa comunhão indica que houve uma identificação nossa com o Senhor. Pão é uma tipologia, uma figura muito importante na palavra de Deus. Primeiro, porque
é fruto de um sacrifício. A espiga de trigo tem que perder a sua identidade, tem que perder a sua individualidade, e através de um processo de moinho, o trigo é quebrado e vira uma farinha. Depois que tudo foi desmanchado e reduzido a uma farinha, essa farinha vira uma massa que, sovada até alcançar uma textura capaz de ser assada, é transformada num delicioso pão. E agora, onde está aquele grão maior? Onde está aquele grão menor? Onde está aquele grão mais bonito? Onde está aquele grão mais feio? Onde está aquele grão mais cheio? Onde está aquele grão mais xoxo? Onde está aquele grão medrado? Onde está aquele grão mirrado? Acabou tudo, não existe mais. Você percebe o que é unidade? O que é uma coisa só em Cristo Jesus? O pão é resultado de um sacrifício, de uma morte. A morte. E fala cristalinamente da morte de Cristo e da nossa morte com Cristo na cruz. Todos nós passamos pela mesma moenda, a moenda da cruz. Todos nós morremos com Cristo. Deus, por sua graça maravilhosa, nos levou à seguinte posição e condição em Cristo: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não mais eu, mas Cristo em mim. A morte com Cristo reduz o nosso nível de individualismo a zero. Pela morte, saímos do nível da individualidade para a coletividade da igreja. Quem vive para si, vive muito infeliz e insatisfeito. Quem vive para si é sócio do diabo e patrocinado pelo inferno. Só há um remédio: a morte com Cristo na cruz. Nessa morte com Cristo, morre também o nosso individualismo e o nosso egoísmo. A vida que surge da ressurreição em Cristo é a expressão do altruísmo e não do egoísmo. Não existe igreja de Deus sem a morte dos seus componentes. Irmãos, isso aqui é muito importante, é fundamental. Não existe igreja de Deus sem a morte dos seus componentes. Não existe vida sem a morte do pecador com Cristo na cruz. Sem a morte da velha vida, não existe igreja. Pode existir amontoado de gente, mas igreja de Cristo não, porque
sem a morte da velha criatura no corpo de Cristo, não existe igreja de Deus. Deus nos fez entrar no corpo de Cristo com toda a nossa maldade naquela cruz. E quando Cristo morreu por nós, nós morremos com Ele, com toda a nossa maldade, com todo o nosso egoísmo, com todo o nosso individualismo. Sem a morte com Cristo naquela cruz, não podemos ser pão de Deus. Pão representa a morte de Cristo com todos nós em seu corpo na cruz, garantindo-nos libertação total do pecado. Se não for libertação total do pecado, então não foi Cristo que libertou. E mais, temos a operação da vida de Cristo em nós. Não apenas fomos libertos do pecado, mas também ganhamos a vida de Cristo, e esta vida de Cristo opera em nós o livramento do pecado, das tentações, de tudo que o diabo investe em nós. O cálice de bênção é a comunhão do sangue de Cristo. Foi o que o texto nos disse. O cálice de bênção é a comunhão do sangue de Cristo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O elemento que representa o sangue de Cristo, no caso da ceia do Senhor, é o vinho. O vinho também é resultado de um sacrifício. O vinho é produto de uma prensa. O cacho de uva era pisoteado num lagar até perder sua forma e virar um suco, que se transformava em vinho. Como figura, aponta para a nossa morte com Cristo na cruz. Na Igreja de Cristo não tem o mais importante nem o menos importante. Aquele que pensa que é mais importante se torna insuportável, e aquele que pensa que é menos importante se torna também insuportável do mesmo jeito. O remédio para ambos é a cruz. Na Igreja de Cristo não tem o mais importante. Quando alguém quer ser o mais importante, o sabichão, o sabidão, o manda-chuva, o cacique, ele se torna insuportável. E quando alguém acha que é menos importante, ninguém liga para mim, essa pessoa também se torna insuportável, porque a fonte que opera em uma é a mesma que opera na outra. Então, ambas pessoas precisam morrer. Tem que morrer. Qual é o conceito que eu tenho de mim mesmo?
Estou morto. Eu sou um morto, um crucificado com Cristo. E Cristo é minha vida. Cristo vive em mim. Quando nós morremos com Cristo, perdemos a nossa importância, a nossa bestice, o nosso egoísmo, o nosso jeitão. Tudo isso acabou na cruz. Tudo ficou na cruz para estabelecer a unidade em Cristo. Você prestou atenção no que o apóstolo Paulo nos disse? Que somos um pão só? Somos muitos, mas participamos de um só pão. Somos uma unidade. E sem a nossa morte com Cristo, nós não vamos ter unidade nenhuma. Vamos ter ajuntamento. Aquilo que eu sempre digo aqui: você tem milho verde, as espigas estão na bacia, está no saco, estão juntas, um amontoado de espigas de milho junto, estão agregadas. Só que cada espiga é uma espiga. E se você debulhar e deixar esses grãos em uma bacia ou em algum lugar, você vai ter um ajuntamento maior ainda. Parece que está tudo bem, que todo mundo está junto, legal, mas cada grão é um grão. Lembra do que eu disse? Tem o mais bonito, tem o mais feio, tem o cheio, tem o xoxo, tem o medrado, tem o mirrado. Agora, se você pegar isso tudo, triturar, se você triturar tudo isso em uma máquina e transformar tudo em uma massa, e depois levar ao forno, você tem o quê? Um curau. Agora você tem o curau na mesa, é gostoso, delicioso, eu gosto. Cadê a espiga? Cadê o grão? Acabou, você tem uma coisa só. Agora, para que nós sejamos o curau de Deus, precisamos todos passarmos pela morte na cruz com Ele e sair pela ressurreição, para sermos uma coisa só, para termos unidade. Pão e vinho falam da obra do Calvário, que resulta em vida eterna em nós. Irmãos, eu tenho certeza que o sacrifício de Cristo e a sua vida em nós são mais do que suficiente para nós, para a igreja, não só nesta cidade, mas em todo o mundo. Vamos falar um pouquinho sobre a mesa dos demônios. Quais os pratos servidos na mesa dos demônios? O prato básico é o pecado, é a moda da casa. De certo, é servido porções de idolatria, fatia de mentira, de ódio, falsidade, impureza, vaidade, orgulho, cobiça, imoralidade, inveja, poder,
vaidade, mentira, enganos, e segue por aí. O cardápio do inferno é grande. E para acompanhar a ocasião, nada melhor do que entornar o cálice dos demônios cheio de abominações e imundícies. Paulo usa uma expressão muito forte aqui: não podeis, não podeis, não podeis. Não pode, irmãos. Não podeis beber o cálice do Senhor e os cálices, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Não há como dividir a vida com dois senhores. Há até quem tente dividi-la com três: Jesus, o diabo e a si mesmo. O cálice fala de um conteúdo que vai ser bebido. O cálice de Cristo é a sua morte na cruz. O cálice de Cristo que bebemos é a nossa morte com Ele na cruz. Morremos com Cristo, Ele agora vive em nós, e não podemos beber nem um golinho do cálice dos demônios, nem participar da mesa deles. O pecado é contra Deus, separa o ser humano de Deus, e sua consequência final é o inferno. Por isso, jamais brinque com o pecado. O pecado não é brincadeira. A maioria das conquistas das pessoas é conseguida pecando, apoiando ou amenizando o pecado. O pecado é a causa da infelicidade do ser humano e de toda a miséria deste mundo. Todo pecado denuncia que no interior do indivíduo há uma natureza pecaminosa. Quando acontece a prática de um pecado, fica evidente que no interior da pessoa existe a natureza predisposta a praticar todos os tipos de pecados possíveis. Quem comete o pecado é do diabo. Quem comete o pecado é do diabo, diz a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo João 3, verso 8. Espero que a palavra de Deus sensibilize você. Afirmar que você pertence a Deus na prática do pecado é mais uma mentira do diabo. Ele está enrolando você mais uma vez. Tenha certeza que você, na prática do pecado, pertence ao diabo. E por causa dessa natureza pecaminosa, o pecador terá que ouvir as duras palavras que o Senhor Jesus Cristo lhe dirá, naquele dia: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus
25, verso 41. Estou dizendo isto com amor e misericórdia, porque não desejo para você esta perdição. Vamos confiar na palavra de Deus que nos renasce e nos liberta do pecado através da nossa morte e ressurreição em Cristo. O pecado é tão perigoso e maligno que o pecado é tão perigoso e maligno que sem a intervenção do poder de Deus concentrado em Cristo crucificado, o pecado não pode ser vencido nem abolido. Tem gente que pensa assim: comigo está tudo bem, não sou uma pessoa má e ruim. Mas a palavra de Deus diz que a sua natureza pecaminosa é maligna, mesmo que você seja gente boa. Como ser liberto do pecado? A palavra de Deus nos responde: nós já morremos para o pecado, então como podemos continuar vivendo nele? Romanos 6, verso 2. Você só pode vencer e ser liberto e salvo do pecado, como diz a palavra de Deus: considerai-vos mortos para o pecado em Cristo. Romanos 6, verso 11. A base para não continuar pecando é: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isto é a libertação real do pecado. Cristo nos fez morrer em seu corpo para o pecado, a fim de vivermos uma vida santa, não porque temos algum poder próprio para vencer o pecado, mas porque Cristo, que venceu o pecado, o diabo, a morte e todas as coisas, passa a viver dentro de nós, e Ele nos guarda do pecado e nos livra dele em todas as circunstâncias. Você crê? Você crê nisto? Não recorra ao famoso jeitinho que se dá ao pecado. Somos famosos mundialmente por dar um jeitinho para tudo. E o jeitinho religioso é imbatível. É um jeitinho que tenta dar nó até em Deus. E para piorar, você encontrará defensores do pecado que lhe apoiarão na prática do pecado. Não se iluda, recorra a quem pode de fato nos libertar do pecado. E este que pode nos libertar do pecado é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Se pois o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Foi o que o próprio Jesus nos disse em João 8, verso 36. Ele é o libertador por sua morte e também por sua vida. A nossa morte em Cristo resulta na nossa total libertação do pecado. E a operação da vida de Cristo no nosso interior é o nosso livramento das vis tentações e da prática do pecado, enquanto vivermos neste mundo caído no pecado. Creia na palavra de Deus, que afirma
a sua morte e ressurreição em Cristo, e terá o Filho de Deus vivendo no seu interior a vida justa e santa. Creia e sente-se à mesa do Senhor, para se alimentar dele, para crescer no conhecimento dele, para desenvolver comunhão com ele. E nós todos, ao redor da mesa do Senhor, nos alimentando do Senhor, do sacrifício do Senhor, da nossa morte, nossa ressurreição e do próprio Senhor, da pessoa do Senhor em nós, porque Ele vive em nós. Agora, se não está liberto do pecado, aí só tem um lugar para ir: a mesa dos demônios. Amém, irmãos?